Eu passaria então a palavra para o, o palestrante seguinte, Sérgio Almeida, que já se encontra aqui, sim, muito bem. Olá, boa tarde. Boa tarde, que é arquivista no IVDP e que creio que vai aproveitar esse estatuto privilegiado de acesso a alguns materiais importantes de pesquisa histórica para nos falar também de um momento marcante na história portuguesa, agora bastante mais recente, relacionado com a adesão à Comunidade Económica Europeia. E, portanto, sem mais, passo-lhe a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. Só fazer uns breves agradecimentos ao Congresso e à Comissão Científica pela oportunidade de participar. Queria pedir desculpa pela imagem, que está assim um ar de nevoeiro, mas tem a ver com a luz, não consegui melhorar. E se calhar vou falar um bocadinho depressa por causa da quantidade de informação. Portanto, o tema, como referiu, é o vinho do Porto e a adesão de Portugal à CE, e parte de uma abordagem do arquivo do Instituto Vinho do Porto. Fazer um breve contexto da comunicação. Portanto, pretendemos analisar a relevância do vinho do Porto no processo de adesão de Portugal à CE enquanto produto económico e valor simbólico, partindo do acervo arquivístico do Instituto, concretamente a correspondência com o Secretariado para a Integração Europeia entre 78 e 85. Mais para a frente vamos perceber o porquê desta opção. Objetivos: percepcionar como o vinho do Porto serviu de argumento tanto económico, comercial ou simbólico nas negociações de adesão de Portugal, através do organismo regulador do setor, que é o então Instituto Vinho do Porto. E também demonstrar ou tentar, tanto como limitação ou contributo, qual o papel do vinho do Porto, mais uma vez, para o processo de adesão. Aqui uma breve cronologia da adesão de Portugal à CEE, não vou estar a mencionar todas as datas, destacaria aqui 4, as que estão a verde e depois uma final. Isto principalmente em relação com a vertente agrícola e também no qual se insere o vinho do Porto. Portanto, a 14 de outubro de 77, uma carta do vice-presidente da altura da Comissão Europeia para as comunidades europeias refere o alargamento e os problemas da agricultura mediterrânica, que é uma constante. Depois, a 17 de novembro de 82, há uma resolução do Parlamento Europeu sobre a agricultura mediterrânica confrontada com os problemas do alargamento aos países do Sul. Mais tarde, em dezembro de 84, é feito um acordo entre a CE e Portugal relativamente à ajuda de pré-adesão para a melhoria das estruturas agrícolas e de pesca. Por fim, 12 de junho de 85, da mesma data em que é celebrado o Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias, há um documento, são os atos relativos à adesão, e passo a citar, nos quais ficou estabelecido que a PAC só se aplicaria integralmente à agricultura portuguesa no final de um período de transição de 10 anos, após a data da adesão, e que a Comunidade Europeia apoiaria financeiramente um programa de reestruturação do setor agrícola nacional. Portanto, aqui a questão agrícola é muito pertinente nos chamados capítulos de adesão. E faria também só aqui uma menção, com base numa obra exatamente chamada Os Capítulos da Adesão, com a coordenação da Alice Cunha, que é uma investigadora, historiadora, muito ligada às temáticas da CEE, em que refere, neste caso o autor Francisco Avilés, que o setor vitivinícola sofreu uma importante alteração nas regras, para cumprir as regras da política europeia, principalmente criando áreas de denominação de origem controlada e classificação qualitativa dos vinhos. E também a questão, no caso do vinho, ele tinha muitas singularidades, e isto em grande parte relacionado com a vinha. Passo a citar: a introdução de uma disciplina de produção efetiva, execução de um plano de reestruturação e reconversão da vinha, a realização de um projeto de ampelografia e sinonímia, também realizar um cadastro vitivinícola, realizar inquéritos sobre a superfície vitivícola e, por fim, a criação de centros de destilação. Relativamente à comunicação, uma breve referência ao arquivo do Instituto Vinho do Porto, que está integrado no atual IVDP, importância enquanto guardião de memória e também fonte de investigação. Relativamente ao período de 33, foi a data de criação do Instituto Vinho do Porto até 1974, e ele já está inventariado, está em regime de depósito no Museu do Douro. Está consultável,
presencialmente os documentos físicos. O acervo de 75 a 2003, ano em que o Instituto foi extinto, tem uma boa percentagem inventariado, uma parte dele está em custódia, mas o objetivo final depois está totalmente inventariado, é incorporado no Museu de Ouro. Relativamente à documentação consultada, aqui, portanto, para este período o Instituto tem correspondência com algumas entidades ligadas com as questões europeias, mas a opção recaiu no Secretariado para a Integração Europeia, principalmente por ele estar integrado e prestar apoio a uma Comissão para a Integração Europeia que foi criado por Decreto-Lei de 1977, exatamente no ano em que o Instituto de Portugal faz o seu pedido formal de adesão à CEE, e este organismo estava na dependência direta do Primeiro-Ministro, portanto já revela aqui a importância que detinha. E uma das competências era coordenar a colaboração dos serviços públicos responsáveis por tarefas setoriais, portanto o Instituto era uma delas, e que, por outro lado, todos os serviços de Estado, entre eles os organismos de coordenação económica, deveriam prestar toda a colaboração. Por isso achamos mais pertinente, dentro de muita variedade de documentação existente, consultar este secretariado. Portanto, documentação de 78 e 85. Portanto, logo a seguir ao pedido de adesão e até à assinatura de adesão. Os assuntos tratados são variados, portanto aqui é uma lista, não dá para estar a ler, uns com maior relevância, outros com menor, portanto há uma carga subjetiva sempre, mas destacaria a questão dos contingentes do vinho do Porto, portanto a exportação precisamente ligado ao vinho do Porto engarrafado e o vinho do Porto a granel. Depois também a questão das negociações, da adaptação do Acordo de Portugal, posições da Associação de Empresas, ou Associação de Exportadores na altura, protocolos para habitar em Portugal e entre outros. Relativamente, destacaria também nessa correspondência as posições que o Instituto foi tomado. Destacaria estas disposições particulares sobre vinhos licorosos, a alteração dos contingentes, uma resposta muito específica ao Secretariado para a Integração Europeia, neste caso com a auscultação do Conselho Consultivo do IVP, sobre esses assuntos que estão descritos e que depois veremos mais à frente. Também sobre a tentativa de alteração à definição das taxas de exportação baseadas no conceito comunitário, designações tradicionais e qualificativos e, por fim, sobre a legislação referente ao vinho do Porto. No tocante às posições particulares sobre vinhos licorosos, o Instituto informa que não se pode aplicar ao vinho do Porto, conforme está no artigo do regulamento. Portanto, não se pode aplicar onde se exige como limite máximo para a designação de vinhos licorosos secos 40 gramas por litro de açúcar e 18 graus de teor alcoólico. E que também essa designação é traduzida no vinho do Porto pela massa volúmica a 20 graus, inferior a 1008, correspondente ao grau Balmé 1,4. E, portanto, o vinho do Porto não pode ter menos de 19 graus. Relativamente à alteração dos contingentes, o Instituto expressa que lamenta não se ter conseguido o alargamento do contingente global para os 450 mil hectolitros, tal como a Missão Portuguesa tinha solicitado. Portanto, esta questão dos contingentes é o tema mais recorrente, com maior peso, porque implica, tem uma implicação financeira nas taxas, das quantidades de vinhos do Porto, portanto, seja a granel, seja engarrafado. Portanto, há muita correspondência, envolvência da Associação de Exportadores, do Instituto, envolve também outras entidades estrangeiras nesta questão. Relativamente à consulta que o Instituto, à auscultação que fez ao Conselho Consultivo, foi sobre a graduação mínima dos mostos, em que defende o limite mínimo de 11 graus de álcool volumétrico provável 20 graus para os mostos destinados à produção de vinho do Porto. Vou ter que acelerar um bocadinho, estou a controlar o tempo. Relativamente ao teor máximo de açúcar para vinhos do Porto, o Instituto teve cuidado, como podemos ver aqui do lado direito, está um bocadinho, tem a ver com a digitalização. O Instituto analisou 542 vinhos de Porto seco, com uma massa volúmica inferior a 1008. E este estudo que fez foi para sustentar estas informações. Portanto, que não pode aceitar como máximo os 40 gramas de litro, conforme a CE pretende, e que a quantidade máxima de açúcar para os vinhos Porto, vinhos secos ou dry, deve estar relacionada com a graduação alcoólica do vinho.
Portanto, o Instituto diz que se deve defender a seguinte posição: o teor máximo de açúcar por litro para os vinhos do Porto secos ou dry deve ser de 40 a 65 gramas de açúcar por litro para os vinhos com uma graduação alcoólica compreendida entre os 19 e 20 graus e de 75 gramas de açúcar por litro para os vinhos com uma graduação alcoólica compreendida entre os 20 e 22 graus. Depois também aborda a questão do rendimento máximo por hectare, sobre a produção total, num caso, se for a opção pela produção total de vinho e não a produção a transformar em vinho de Porto, seria a opção 60 hectolitros por hectare, e no caso de se considerar unicamente o quantitativo autorizado para benefício, então aí seria o rendimento máximo por hectare poderia baixar para os 45 hectolitros. Relativamente às taxas de exportação, o Instituto corre o risco de perder essas taxas, mas vai se basear no conceito comunitário do que é taxas e os seus equivalentes para contornar essa questão. E então, o Instituto refere que estas taxas são receitas do IVP e que a sua abolição teria graves problemas para o organismo e teria que rever estatutos e prejudicaria o bom funcionamento do setor. Refere que a principal função é o controle de qualidade de todo o vinho do Porto. E, portanto, parece-nos, diz o Instituto, que o conceito resultante do levantamento de 77 e 79 foi um levantamento sobre taxas existentes, não é exato, pois o próprio conceito comunitário não considera a taxa de efeito equivalente a direitos aduaneiros os encargos pecuniários que constituem contrapartida de serviços efetivamente prestados. Portanto, o pedido de não abolição das nossas taxas deverá fundamentar-se nesta perspectiva que nos parece mais correta. Depois fala de uma questão discriminatória sobre a aplicação de taxas no vinho do Porto consumido no mercado nacional. Depois também há outro assunto que é sobre as designações tradicionais a usar em substituição da designação VQPRD, poderemos observar aí as designações, e também os qualificativos. Por fim, informa que está a preparar um regulamento específico e que depois será transmitido. E chamava a atenção que esta é a posição do setor e é aquela que gostaríamos que fosse negociada na comunidade. Portanto, podemos constatar aqui que há uma sintonia de posições entre o setor vinho do Porto e o próprio Instituto. Depois aborda aqui a questão da legislação, mas é por causa do Instituto não estar envolvido numa comissão que está a analisar estes temas e que fica um pouco espantado como é que, dada a complexidade, não ter ninguém do Instituto. Por outro lado, também informar que vai criar um grupo de trabalho com a Casa do Douro e a Associação de Exportadores para estudar medidas a propor à CEE em matéria de produção e comercialização de vinho do Porto. Considerações finais. Portanto, o vinho do Porto, no nosso entender, pela documentação analisada, bastaria por outra externa, mas pela documentação analisada, foi fundamental para a adesão de Portugal à CEE, por causa do peso nas exportações, o peso económico, social, financeiro e de representação da região do mercado e do país, também um peso diplomático e política externa. Gostaria apenas de citar este texto de Conceição Andrade Martins também para reforçar este contributo. Grande parte do desenvolvimento infraestrutural, artístico e cultural da região do Iuriense e da cidade do Porto foi pago pelo vinho do Porto. Foi ele que financiou a construção de estradas no Douro, as obras de navegabilidade do Rio, a criação do Mall de Comércio no Porto e algumas das obras públicas desta cidade. E foi ainda o vinho do Porto que ajudou periodicamente o Estado a amortizar parte das suas dívidas, a pagar as despesas de guerra, os estudos menores e outros encargos financeiros. Depois continua, mas penso que isso é o mais importante. Relativamente a constrangimentos, como vimos, relativamente ao vinho Porto, o processo de adesão foram a questão dos contingentes, a graduação dos mostos, o teor máximo de açúcar, o rendimento por hectare, as taxas de exportação e designações. A questão do simbolismo, não sendo explícito, o peso que tem através das exportações, pensamos que revela ou releva uma carga simbólica associada ao país. Assinalamos também as posições tomadas pelo Instituto em Defesa do Vinho do Porto, junto do Secretariado para a Integração Europeia, e por fim o arquivo como fator de preservação e de memória. Já não dá tempo, são exemplos de documentos e, portanto, os créditos de imagens, e muito obrigado pela vossa presença. Peço desculpa, demorei mais um pouco. Obrigada. Creio que, mais uma vez, tivemos com esta comunicação a ideia de que há realmente um conjunto muito vasto de elementos
que podem ser mobilizados para um conhecimento fino da história relacionada com o Douro e com o vinho, em concreto, neste caso relacionado com o arquivo do IVDP, que talvez ainda não tenha sido suficientemente explorado.